Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue.
Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos. Muito bem, agora sim, 11 horas e 12 minutos. Calma, 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 não criemos pânico, estou aqui, estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Rádio Difusora AM de Olímpia, também pessoal da Band FM 95.9, aquele abraço, Nativa FM também, 88.5 MHz, a Nativa é muito mais. Todo mundo chegando a partir de agora com a gente aqui, levando muita informação na hora do seu almoço pelos 1490 também da sua difusora. Então, só para recapitular, estamos ao vivo pela Difusora AM, a Rádio do Povo, redes sociais também, Difusora AM, Band FM, Nativa FM, pela Se Liga TV também, é sempre ligada em você, e claro, pelo nosso aplicativo próprio da Rádio Difusora e pelo aplicativo Rádiosnet. Agora sim, ufa, a região inteira conectada pelo rádio, o Brasil e o mundo nos acompanhando pela internet, começando mais uma edição do nosso Jornal Regional, hoje, quinta-feira, 11 de março, ano 2021, hoje é o dia do motociclista e claro também dia de ficar muito bem informado com a gente, como sempre é aqui na Difusora. A gente começa rapidinho com os destaques, porque a gente está com o entrevistado aguardando na linha, então já vamos hoje começar o programa dando só aquela pincelada rápida, de passando o cardápio de informações de hoje, para a gente poder já seguir com o nosso Jornal Regional. Infelizmente a gente tem que falar, né, desse assunto que já cansa, há um ano já, e o problema é que parece que nós estamos assim, em queda livre, a gente não está bem longe ainda do fundo do poço. Ah, Kleber, mas você é pessimista, está dizendo que vai todo mundo morrer? Não desejo isso, nem acho que isso vai acontecer se a gente começar a colaborar. Mas a situação está complicada, as nossas autoridades continuam batendo cabeça, a população continua fingindo que o problema não existe, e ontem a Santa Casa de Olímpia atingiu 100% de ocupação dos leitos de UTI. A nossa DRS também está com a ocupação já batendo aí nos 90%. Em cidades aqui da região já tem pacientes morrendo, aguardando por vagas em leitos de UTI. Catanduva já está, além da UTI, Catanduva é uma situação complicada, viu? Porque a gente vem falando da ocupação das UTIs
mas as enfermarias estão aí na taxa de 70% em média de ocupação. Catanduva é fora da curva, lá a enfermaria também está lotada. O Hospital Emílio Carlos, que é referência em Catanduva, vai começar a transferir pacientes que estão internados lá com outras doenças, não a Covid, para outros hospitais da região que tratam essas doenças e não tem estrutura para Covid, para liberar esses leitos para colocar mais gente com Covid no hospital. Situação bastante complicada, a gente vai falar a respeito disso, atualizar os números da pandemia, mas nem só de Covid vive o nosso noticiário. Nós vamos falar também sobre educação. Atenção você pai, você mãe aqui de Olímpia que está nos acompanhando, a gente já vai falar com o deputado Tenente Coimbra, deputado estadual, porque ele faz parte, deixa eu só pegar aqui direitinho, da frente parlamentar, aqui na Assembleia do Estado de São Paulo. Ele é da Frente Parlamentar pela Criação das Escolas Militares no Estado de São Paulo. E eu tenho acompanhado, inclusive dei uma olhada no trabalho do deputado, ele em diversos municípios, né, ele tenta parcerias com a prefeitura, entra em contato aí com o governo do estado também, para que algumas escolas estaduais acabem se tornando colégios cívico-militares. Depois ele vai explicar melhor como funciona essa estrutura. E aí ele colocou uma indicação para que Olímpia tenha um colégio cívico-militar. Inclusive eu vi ali o nome da escola Anita Costa. Nós vamos conversar já com o deputado, que ele vai explicar um pouquinho para a gente porque ele acha que é interessante esse tipo de propositura, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito disso. Então nós vamos falar também sobre educação hoje. Essas e outras informações a partir de agora aqui no nosso Jornal Regional. Fique com a gente, quem está pelas redes sociais, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Vamos espalhar a informação para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Jornal Regional, a região interligada pela notícia. É isso aí, a região interligada pela notícia, interligada pela informação. E já vamos começar então. Para vocês que têm entrevista, vamos começar direto com o Tenente Coimbra, então, que já está posicionado aqui para falar com a gente, inclusive já está na tela. Deputado, primeiramente, bom dia para o senhor. Gostaria de agradecer a sua participação aqui ao vivo com a gente, tanto pela Rádio Difusora, Band Nativa, quanto a Se Liga TV, né, todas as nossas plataformas aí, para deixar todo mundo muito bem informado. Muito obrigado, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Boa tarde para quem já almoçou. É um prazer. Deputado, o áudio do senhor está com um pequeno probleminha aí no áudio. Não sei se deu mau contato. Não sei se o senhor está com algum fone, se está direto no dispositivo aí, mas o áudio do senhor não está muito legal. Tá me escutando melhor agora ou não? Deu uma melhoradinha. Bom, vamos tentar corrigir. Está direto aqui via celular. Uhum. Vou projetar um pouco mais a voz aí para tornar um pouco melhor. Agora sim, melhorou. Então, melhorou. Agora agradeço a possibilidade e a oportunidade, né, que a gente tem uma grande parceria com o município de Olímpia, a importância dele no cenário de turismo, a importância dele no cenário do estado e no cenário nacional, né, e nossa luta de longa data sobre as escolas militares. Então, fico muito feliz e muito honrado e mando um abraço a todos que nos escutam e nos assistem. Tá certo. Muito obrigado, então, deputado. Começando, então, falando aí a respeito dessa questão do Colégio Cívico-Militar aqui em Olímpia. O senhor fez já essa propositura. Inclusive, existe um projeto, é só indicação? Como que funciona esse trâmite para a implantação desses colégios, deputado? O trâmite ele passa por uma aceitação da prefeitura solicitando a adesão ao programa, né? Diversas prefeituras, mais de 70 prefeituras solicitaram adesão ao programa federal e também por conta de um trabalho nosso, o governo do estado tendo aderido também ao programa federal, ele tinha indicação de 2 escolas. Então essa indicação em parceria com a prefeitura, em parceria também com o vereador Tarcísio, nós indicamos, né, para que Olímpia pudesse receber esse modelo de gestão compartilhada, que é um modelo que é almejado quase todo o estado, né, pelos índices, pelos ganhos que tem na parte educacional, né, um modelo piloto. Então, por isso, fizemos a indicação tanto para o MEC quanto para o governo do estado. Então, é a previsão, isso aí a gente está fazendo um trabalho de bastidor para criar a possibilidade de Olímpia ser contemplada no final de 2021 para execução em 2022. Então, já em 2022 a gente teria, eu vi o nome da escola Anita Costa, do colégio estadual aqui,
Essa é a previsão, é um trabalho que nós estamos fazendo, né? A gente não pode cravar, não pode colocar com certeza, porque inevitavelmente tem muitas variantes, né? Estamos num momento, inclusive, conturbado dentro da educação, então todos os processos das escolas cívico-militares, eles estão um pouco mais estacionados de forma natural por conta desse acréscimo, dessa crescente da segunda onda do coronavírus, mas não podemos ficar parados referente a isso, até porque conseguimos nos mexer até remotamente, via ofícios, via processo, em relação a outros temas. Então já estamos fazendo esse primeiro passo para que Olímpia seja contemplada como uma das cidades que terão um programa. O último anúncio do governo federal, né, contempla 8 municípios, né, e queremos sim que Olímpia entre já no ano que vem, até por conta da sua importância. Temos um belíssimo tiro de guerra aí na região. Eu acho que seria um grande aparelho, porque onde a escola cívico-militar entra são ganhos na prática, né? São ganhos já que são demonstrados em outros municípios. Esse modelo de gestão compartilhada, ele existe há mais de 20 anos, né? Não é a exclusividade da gestão do nosso presidente Bolsonaro, ele existe há mais de 20 anos. E onde ele é implementado, conseguimos um acréscimo de 20% de nota no IDEB, conseguimos a diminuição de mais 50% de evasão escolar, mais de 70% no comparativo nacional de alunos estudando no ano correto. Então, são vários ganhos que esse programa ele consegue fornecer. Então, trazer isso para a realidade de Olímpia, além do que existe uma grande demanda e uma grande pedida também, eu acho que vai ser efetivo e também muito simbólico pela importância da cidade. Deputado, o senhor falou a respeito da necessidade da adesão da prefeitura. O governo do estado é responsável pela escola Anita Costa. Por que o município teria também que concordar? Há uma contrapartida da prefeitura? Há algum custo para o município? Não existe custo da prefeitura. Existe a formatação adesão, porque existem 2 formatações dentro desse processo. A prefeitura ela pode solicitar adesão direto ao MEC, só que aí a escola que vai ser contemplada será uma escola de Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano. Caso a gente consiga essa adesão via Estado, né, o Estado novamente indicar cidades, aí a gente vai fazer a indicação também de Olímpia, essa escola vem a nível médio. Então, por isso que trabalhamos das 2 frentes, tanto diretamente com o Ministério da Educação, específico com o programa das escolas cívico-militares, o PECIM, lá com o Coronel Gilson, que é um grande amigo, e também com o secretário de Estado, o secretário Rossieri, a qual temos uma excelente relação para dar caminhamento nessa gestão compartilhada. Bom, o Estado, então, tem se mostrado interessado nesse modelo? Tem. No primeiro momento, no ano de 2019, por questões políticas, não houve adesão. Eu tive o ano de 2019 todo e uma parte do ano de 2020 mostrando os dados e os índices, tanto para o vice-governador, para o secretário Rossieri, mostrando o quanto seria positivo para o estado de São Paulo a adesão a esse programa. Fato é que no final de 2020, novamente o Ministério da Educação abriu para os estados solicitarem adesão. Isso vai ocorrer anualmente, né? Por isso que eu falo que no ano que vem temos sim essa grande possibilidade. E conseguiu convencer, o São Paulo fez a adesão e indicou aí, uma das nossas indicações, entre outros municípios, era Guarujá e Pirassununga, que ambos foram contemplados com a escola pela Secretaria do Estado. Então, temos uma grande chance aí de, durante esse ano de 2021, efetivar Olímpia como uma das candidatas e uma das cidades escolhidas para 2022 começarmos o processo de implementação, né, ou no início do ano ou no segundo semestre. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa luta. A gente tem um apoio da prefeitura, a gente tem apoio do legislativo, enfim, de grande parte da sociedade, porque aonde esse modelo é implementado, a única preocupação que a prefeitura tem é com a alta demanda dos pais e mães que querem transferir seu filho para essa gestão. E democraticamente, né, é uma escola entre as diversas que tem no município, que tem no estado, para ser contemplada com esse programa, esse projeto piloto. O piloto para cá é a nível estado de São Paulo, mas um programa que acontece há 20 anos a nível Brasil.
Tá certo. Quem está acompanhando a gente pela rádio, nós estamos falando ao vivo com o deputado estadual Tenente Coimbra, do PSL aqui de São Paulo, porque ele faz parte da frente, né, parlamentar para a implantação. Qual que é o nome da frente? Pela criação das escolas militares do estado de São Paulo. É isso. E ele indicou, né, que Olímpia tenha um colégio cívico-militar. Ô, deputado, agora eu gostaria que o senhor explicasse para quem está ouvindo a gente em casa, exatamente, o senhor fala a respeito dos bons índices, né? Por que o senhor acredita que isso oferece uma melhoria nos índices? Qual que é a diferença da escola cívico-militar para o modelo que nós temos hoje, já implementado aí regular no estado? Bom, a escola cívico-militar não é um modelo que vem para mudar toda a educação. Ela é um acréscimo e um modelo que ajuda nessa formatação. E por que, na minha opinião, tem esse acréscimo dos índices? Porque você consegue mudar culturalmente dentro de uma escola. Você consegue permitir que o professor dê aula em sua plenitude, que o professor muitas das vezes não seja ameaçado, que ele não seja agredido, que a escola não seja vandalizada, que a escola, infelizmente, não seja local de consumo ou venda de entorpecentes, porque essa é uma realidade, né? É uma realidade principalmente nas escolas estaduais, né, que acabam ficando à mercê disso. Então, os profissionais das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, os policiais, que estarão nesse modelo de gestão compartilhada, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, eles não darão aula e eles não serão diretores, né? Eles auxiliarão os professores e auxiliarão o diretor ou a diretora. E como eles farão isso, né? Eles farão isso no dia a dia, mediando o conflito com os pais, fazendo a parte de coordenação, fazendo a parte disciplinar, trazendo os valores e, principalmente, trazendo um sentimento de pertencimento a esse aluno. Pertencimento à escola, pertencimento à comunidade, pertencimento ao Estado, a uma nação, né? Porque quando você se sente pertencente a algo, é muito mais difícil, né? Isso culturalmente, isso dentro dos nossos valores, você fazer alguma coisa errada, né? Então, com isso, o professor ele acaba se preocupando em única e exclusividade da sua função, que é lecionar. A gente tem um índice da Secretaria Estadual de Educação que a gente perde de 20% a 30% do tempo de sala de aula, com os professores tendo que pedir atenção por conta da indisciplina. Então, a gente joga praticamente 1/4 a 1/3 do ano letivo no lixo, isso sem contar os inúmeros feriados, algumas faltas de professores, entre outros problemas. Então, 1/4 a 1/3 do nosso ano letivo, ele vai pelo ralo por indisciplina. E esse projeto, ele consegue trazer isso, ele muda a formatação do aluno, né, o pensamento de que ali é hora de estudar, ali é hora de aprender, não existe qualquer tipo de doutrinação, né, mas o aluno, ele tem a disciplina de aprender. Fazendo um comparativo, são os nossos irmãos orientais, porque, né, são referências na área educacional e automaticamente depois no mercado de trabalho, na construção de empresas e novas tecnologias, nos mais diversos campos. Porque dentro da área educacional eles têm disciplina para aprender, eles têm disciplina para escutar, eles têm disciplina para realizar, né? Isso passa, a disciplina cultural, né? Não tem castigo físico, não é uma disciplina militar, né? Mas eles auxiliam sim nessa parte cultural. Porque é inevitável, hoje você vai dentro de uma escola, principalmente no ensino médio, quem é o aluno referência? Hoje o aluno referência é aquele aluno que cabula a aula, é aquele aluno que dá uma resposta atravessada para o professor, é que às vezes que faz uso de entorpecente, né? Ele é o bambambam do colégio. Na escola cívico-militar a gente muda essa cultura. Quem é o aluno referência? É o aluno que é o destaque da turma, é o aluno que é o xerife, que comanda a turma. E quem é esse aluno? É aquele aluno que tem notas maiores, é aquele aluno que vai receber a medalha de destaque de matemática de 2020, é o aluno de destaque de 2020, que vai ser enaltecido, né, pelos seus méritos, numa parte de meritocracia. Então, isso tudo, culturalmente mudando, você consegue ter esses índices que passa, logicamente, diretamente pelos professores. Existem inúmeros outros problemas dentro da rede de ensino, de estrutura, de defasagem de salários, inúmeras outras coisas, né? Até da autonomia do professor em sala de aula. Infelizmente, não é possível mudar tudo de uma vez, mas esse projeto ele vem para auxiliar as escolas e os municípios onde ele está sendo implementado.
Tá certo, então, deputado. Então, só para tirar uma dúvida, não vai ter nenhuma alteração em relação ao conteúdo. O professor ele vai continuar tendo autonomia na sala para dar aula. Só vai ter esse respaldo, então, do pessoal dos militares, mesmo na administração e até mesmo na manutenção da ordem dentro da escola. Seria isso? Exato. Essa é uma das grandes confusões que as pessoas fazem. Acho que os militares vão tomar o lugar dos professores. Não, conteúdo programático, o que o professor ensina na sala de aula, não vai ter um militar dentro da sala de aula, nada. Eles vão ficar auxiliando na parte externa, na parte disciplinar e na parte de projeto de valores de uma maneira geral. Então, a escola continua da mesma forma, da mesma formatação que existe, mas com esse reforço dos militares. Em relação ao custo dessas escolas, ele se mantém o mesmo das tradicionais, ele acaba gerando economia, onera um pouco mais os cofres públicos. Existe um levantamento em relação às escolas que existem no Estado, militares? Existe, militares, né? É importante até essa pergunta, porque muitos falam, por conta de uma matéria da Folha, que uma escola cívico-militar, ela custa 3 vezes mais do que uma escola convencional. Isso é uma mentira, né? Um colégio militar, que é diferente, um colégio militar, ele é dentro do escopo hierárquico voltado para o Ministério da Defesa, né? Ele é de competência do Ministério da Defesa, ele é orçamento do Ministério da Defesa. A escola cívico-militar não, é da Secretaria de Educação, é do Ministério da Educação, então ele custa menos. Por quê? Porque os militares que lá trabalham, vamos colocar uma média de 500 a 1.000 alunos na escola, vão trabalhar de 10 a 15 militares. Eles trabalham num regime chamado PTTC, que é prestador de tarefa por tempo certo. Esses militares são militares aposentados e eles recebem 1/3 do seu salário, né, na aposentadoria para fazer uma formatação nativa. Então, se você coloca de 12 militares trabalhando dentro de uma escola, o custo são 4 profissionais, na verdade, porque eles recebem 1/3 do salário. Então, com isso, você diminui o investimento. Há uma média de investimento inevitável, tem um acréscimo, porque se você coloca mais um profissional, tem um acréscimo. Se você colocar mais 10, tem um acréscimo também. É um acréscimo de investimento em torno de 6 a 7% do que hoje é o investimento da escola ou do colégio. Para um comparativo de 20% de acréscimo de nota no IDEB. Então, se você coloca numa balança, 6 a 7% de investimento para um comparativo de aumento de 20% de nota no IDEB, é um investimento totalmente proporcional, né, e um investimento totalmente plausível dentro dessa formatação. Tá certo, muito obrigado então, deputado, aí a respeito das escolas cívico-militares, acho que ficou bem esclarecido para a população. A Olímpia pode, então, tá caminhando a passos largos para ter uma unidade. Eu acho que realmente é interessante. Há muita gente que não concorda, como o deputado disse, vai ser uma escola de tantas que existem em Olímpia, né? Se alguém ainda não se sentiu à vontade em ter o filho estudando, pode procurar uma outra unidade, né? Mas eu acho que toda novidade é interessante, a gente não dá para julgar sem ter essa experiência antes, né? Então, muito obrigado, deputado. Em relação à pandemia, né? Acho que não dá para a gente aqui não falar sobre isso. Gostaria de ouvir o senhor a respeito desse enfrentamento à pandemia no Estado, até mesmo aí como membro da Assembleia Legislativa. O que o senhor tem a dizer para a gente a respeito da forma como tudo está sendo tratado? O Estado tem feito realmente tudo que está ao alcance? Os deputados têm cobrado isso? Como está isso, deputado? Bom, nós temos cobrado diariamente, né, o Estado em diversas frentes. O Estado, inevitável, ele tem corrido atrás de algumas coisas, mas carece de outras. É inevitável que também tem erros na parte federal, né, inquestionáveis em relação a isso. Inúmeras regiões do Estado estão sim chegando à fase alarmante. Estou sabendo que, inclusive, no município de Olímpia está com a superlotação dos leitos também, mas existem regiões, e eu falo com propriedade, por exemplo, aqui na Baixada Santista, que estamos hoje com mais de 50% dos leitos disponíveis. Aliás, estamos com mais leitos disponíveis até do que leitos convencionais e até do que na primeira onda. Então, a minha primeira crítica ao Estado é principalmente nessa regulação cross, né? Porque se existem leitos disponíveis e os cross, que são os reguladores, para quem está nos escutando e nos ouvindo, quem está nos escutando e nos vendo, não sabe o que é cross, é o que regula as vagas, né, a nível do Estado. Se existem vagas de outras regiões, é inadmissível uma região estar superlotada, porque dentro do Estado necessitam sim fazer essas transferências e quem tem que regular isso é a Secretaria de Saúde. Então, essa é a nossa primeira
luta e a nossa primeira briga. E a segunda é que você não pode classificar o estado de São Paulo como um todo, tendo em vista que a gente tem dimensão de país, a gente tem população maior do que de alguns países. Então, o Plano São Paulo, ele classifica as regiões de acordo com os seus dados, seus índices. Então, se você tem uma região, na Baixada Santista, um exemplo, tem mais de 50% de leitos de UTI, a gente teve uma redução dos índices de contaminação nessa última semana, no comparativo, né? Então, você tem aqui, pelo menos regionalmente, na Baixada Santista, você tem os números controlados. Então, não tem sentido você travar todo o comércio por conta disso, você travar toda a estrutura. Aonde os números estão batendo os 80%, 90% de ocupação, ou 100% de ocupação, que nem eu escutei falar aqui sobre o município de Olímpia, aí você precisa, logicamente, de algumas medidas um pouco mais pesadas. Mas classificar o estado todo como uma forma só, eu não concordo, né? Eu acho errado, ainda mais essa possível fase roxa, que deve vir na semana que vem, é o que tem se falado, mas eu acho que existem erros, sim. A gente, inevitável, Deus quiser, estamos nessa fase final da pandemia, os grupos prioritários e os grupos de idosos que estão sendo vacinados tiveram uma redução de quase 80% dos índices, né, que estão de contaminação. Então é inevitável a gente fazer esse processo de vacina. Infelizmente, muitas pessoas aproveitam isso para fazer palanque. Eu falo isso de maneira geral e até de forma partidária, nível federal, nível estadual. Agora temos, né, o ex-presidente querendo fazer palanque também. Então não é o momento para isso. Tentam utilizar, inclusive, o Brasil falta a vacina. O Brasil é o 5º país do mundo que mais vacinou em números totais. Se você pega essas vacinas e faz um comparativo com Israel, é lógico que aqui a gente fica menor no proporcional, porque aqui a nossa população é extensa, são 220 milhões a 230 milhões de brasileiros, né? É diferente de você pegar uma Espanha que tem o tamanho de uma cidade do estado de São Paulo, praticamente, né? Então, com isso, logicamente, pelo poder aquisitivo, eles conseguem contratar todo mundo correndo atrás de vacina. Se o Brasil compra 5 milhões, a Espanha compra 5 milhões, Israel compra 5 milhões. Só que proporcionalmente, para eles vão vacinar mais. E é inevitável saber que tem países que têm a tecnologia, onde as empresas estão lá e vão ter vantagens na compra de vacinas, como exemplo os Estados Unidos, né? A gente não pode tapar o som com a peneira e não pode politizar tudo. Então, o Brasil hoje, ele faz o possível para aquisições de vacinas, né? Ele errou anteriormente? Errou. E qual foi esse erro? E não fechar o contrato com a Pfizer, que foi a única que ofereceu, né, o contrato anteriormente para a gente. O que esse contrato ele previa? 2 milhões de doses. 2 milhões de doses daria um acréscimo de mais 12%. 2 milhões de doses é dose pra caramba, inevitável. Mas é 12% do que a gente vacinou só. Não é algo que mudaria o parâmetro, não é por causa daquele contrato da Pfizer que hoje estaríamos vacinando já o pessoal de 60 anos, por exemplo. Não, a gente ainda estaria com 70 para cima. Então, assim, infelizmente tentam politizar muito dentro desse sistema, mas na minha competência como deputado estadual a gente faz esse combate. Eu particularmente faço parte de um grupo de deputados chamado PDO, que é Parlamentares em Defesa do Orçamento. Nós fiscalizamos mais de 15 hospitais, né, bancados pelo Estado ao longo do Estado de São Paulo, né, achamos inúmeras irregularidades contratuais lá no ANB, achamos compras de aventais na nossa ótica e no comparativo com o mercado possivelmente superfaturados, encaminhamos denúncias no Ministério Público, na Polícia Federal, porque é inadmissível. Nesse momento, onde todos deveríamos lutar juntos, ter brigas políticas e, pior, ter possíveis casos de corrupção. Então, estamos fazendo esse trabalho e essa é a síntese que eu acredito que seja do momento. Deputado, inclusive, nesse sentido que o senhor tem dito aí, além aqui da radiodifusora, eu acho que o microfone agora voltou, você me ouve agora, né? Além aqui da radiodifusora, eu também atuo na Record TV aqui da região, né? Além do nosso grupo de comunicação aqui de Olímpia, eu também sou repórter na Record. E pela Record, esses dias, me surpreendeu também um ponto que o governo do estado anunciou a criação de um hospital de campanha em Fernandópolis, uma cidade aqui da região de Rio Preto, próxima a Votuporanga.
está entre aqueles 11 hospitais que deverão ser criados. E aí eu entrei em contato com a provedoria da Santa Casa de Fernandópolis, né? E aí o provedor me disse o seguinte, que desde outubro a Santa Casa de Fernandópolis adquiriu 10 respiradores, montou 10 leitos de UTI, credenciou, o Ministério da Saúde credenciou, só que eles não conseguem nem com que o Ministério da Saúde, nem o governo do estado repasse o dinheiro para fazer o custeio desses leitos, para bancar lá a diária dos leitos. E aí o governo do estado vem e anuncia a criação de um hospital de campanha em Fernandópolis, uma estrutura que vai ser criada do zero, e não repassa nenhum recurso para a Santa Casa, que já dispõe dos equipamentos que poderiam imediatamente iniciar a operação. O senhor tem presenciado isso em outros locais também do estado, e o que explicaria? Que isso daí seria rasgar dinheiro também, né, a meu ver. Exatamente, eu até anotei porque eu não sabia nesse caso de Fernandópolis. Eu vou pessoalmente conversar com o provedor da Santa Casa, conversar com a prefeitura e fazer os questionamentos devidos no estado. Eu faço uma comparação com Bauru. Bauru, que inclusive a prefeita Suelen, ela enfrentou o governador João Dória, mas por que ela enfrentou? Porque Bauru tem 20 leitos de UTI ociosos, que o governo do estado não manda recurso, e não tem como você custear esse leito. Para você que está nos escutando e nos lendo, um leito de UTI hoje, ele custa por dia, ele custa em média de 2 a 3 mil reais. São equipamentos caros, são inúmeros profissionais que demandam estar numa UTI. Então, se você coloca ao custo de 10 leitos, são 20 a 30 mil reais dia, né? Talvez totalizando 1 milhão no final do mês, 1 milhão mensal. Então, o Estado ele tem sim que dar esse suporte, porque os municípios eles não têm condições de arcar ou absorver. Em Bauru, por exemplo, existe a USP lá, né? O hospital é um hospital escola também. Então, duplamente, o Estado ele tem como obrigação custear esses leitos e custear essa parte de equipamentos, não repassar para a prefeitura, né? O Estado ele parece cada vez mais, ele fecha os olhos, deixa os prefeitos desassistidos, para que pela pressão popular eles tenham que se comprometer até nível de orçamento para o Estado, entre aspas, economizar. É um grande absurdo e é uma falta de gestão. Não sabia desse caso de Fernandópolis e eu vou verificar ele pessoalmente. Tá certo, muito obrigado. E assim que tiver uma resposta, se puder encaminhar para a gente, eu agradeço. Vou liberar o deputado já, que eu disse para a assessoria que seria uma entrevista de 20 minutos. Já estamos há quase 40 minutos aqui no ar já. Obrigado, deputado, mais uma vez. A gente está sempre à disposição aqui. Alguma consideração final que o senhor queira fazer? Eu que agradeço a oportunidade. Mando um abraço a todos os amigos de Olímpia. A gente mandou várias emendas para a Olímpia, para a saúde, para a ecoterapia, que faz um trabalho brilhante, né? A gente tem essa parceria muito grande com o município e eu vou ter o maior prazer em lutar para trazer uma escola cívico-militar e continuar batalhando para nós termos uma maior estrutura possível durante esse combate à pandemia. Obrigado a todos e um bom dia para quem não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. Tá certo, então. Então, bom dia para nós, deputado, porque eu ainda não almocei, não, tô com fome já. Valeu. Não, bom dia. Bom dia, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Bom, tá aí, a gente acabou de falar então com o Tenente Coimbra, deputado estadual, ele que falou com a gente principalmente a respeito da intenção de trazer um colégio, uma escola cívico-militar aqui para Olímpia. A escola mais cotada para isso é a Anita Costa, o colégio estadual aqui da cidade, né? E a previsão, se tudo caminhar dentro do previsto, é que essa escola entre em operação já aí em 2022, né? No próximo ano letivo já a gente teria a escola Anita Costa. E eu quero saber até dos pais, né? A gente falou com o deputado, ele explicou mais ou menos como funciona. Quem está acompanhando a gente, também tem alguns professores aqui, inclusive, assistindo a gente. O pessoal que quiser comentar aí, né, o que acha dessa ideia, dessa iniciativa, se matricularia os filhos. Já estou vendo aqui comentário, ó. Nanda Carolina, bem interessante essa ideia. Deveria colocar em todas as escolas. Ederson Graziella, bom dia, este tipo de educação é a melhor, foi a que ele comentou aqui. Andréa Almeida disse que adorou a ideia também. Bernadette Zoin, Claudinho está aqui com a gente, Sara Postilano. Eu gosto dos ouvintes, porque a gente mal fala e já estão comentando. O pessoal é rápido aqui para digitar, viu? Valeu aí pela participação. Tem mais comentários? Deixa eu ver aqui se a gente consegue abrir os outros comentários, né, dos pais. O que vocês acham da criação dessas escolas, né? No papel é legal, eu também confesso que eu acho interessante a gente apostar nesse tipo de educação, né? Até porque, como o próprio deputado disse, isso
não precisa nem ser um estudioso da área para saber, os professores eles perdem muito tempo que eles poderiam estar passando o conteúdo para os alunos, exigindo ali que tenha um ambiente ali na sala de aula para que possa passar o conteúdo para esses alunos, né? A indisciplina é algo muito preocupante nas escolas. Então, talvez com a presença desses militares lá, a gente consiga controlar um pouco o problema. Minha mãe, Dona Cida, está aqui vendo a gente, bom dia, Nanda Carolina, ainda bem que minha mãe me assiste, me ouve, né? Pessoa, se nem ela me ouvisse, aí eu estava no código. A Diva Pereira Silva, lá de Altair, Eide Vieira está aqui com a gente, Tereza Leva, Bernadette Zuim Claudino, Francisco Saldanha, Vera Maciel, Ederson Jaliderson, Antônio Aparecido Prates, bom dia, bom trabalho para todos nós, José Vicensotto está aqui também, Júlio Giorgetti, Juarez Ramos Machado, bom dia, manda um abraço para o Jardim Menina Moça 1 e 2, um bom dia para o Menina Moça 1 e 2, aquele abraço. Bom, então é isso, né? E a gente estava falando com o deputado sobre a pandemia, já vamos emendar nesse assunto porque a situação realmente está bastante complicada. Ontem a Santa Casa de Olímpia bateu aí já 100% de ocupação dos leitos de UTI, uma situação realmente bastante preocupante, porque não tem mais para onde correr. Na região já não está tendo vaga. HB em Rio Preto já bateu 100% também. Para você ter uma ideia, em Rio Preto ontem, aguardando transferência, tinha 40 pessoas na fila. Sabe que é 40 pessoas esperando um leito de UTI? É muito grave, muito complicado. HB já não tem mais espaço. Santa Casa de Rio Preto também não tem. Hospital Emílio Carlos de Catanduva, outro hospital de referência da DRS de Rio Preto, também não tem vaga. Lá já bateu mais de 100%, aí você fala, mas como mais de 100%? É porque eles estão criando leitos improvisados na UTI, mas isso não é ideal, porque você aumenta o número de pacientes na UTI, mas não tem médico para cuidar de todo mundo. E UTI significa unidade de terapia intensiva. Precisa de um médico ali o tempo todo cuidando do paciente. Aí você lota uma UTI de gente, não tem médico para cuidar de todo mundo e nem corrige alguém na UTI morrer porque ficou desassistido. Porque não é só ligar o respirador na tomada e deixar lá. Não é assim. Então a situação realmente está bastante complicada aqui na nossa região. Lá em Catanduva, eu falei no começo, a situação está tão grave que a enfermaria também já bateu 100% de ocupação no Emílio Carlos. E as enfermarias em outras cidades da região estão numa situação mais tranquila, né? Enfermaria lá em Catanduva já lotou também. Em Rio Preto a enfermaria está com em média 70%, chega a 80% de ocupação, mas não tem passado disso. Na Santa Casa que a enfermaria está com índice de ocupação acima de 90% em Rio Preto. Aí nós temos a Santa Casa de Barretos, o Hospital Nossa Senhora, toda também lotados. Bebedouro bateu 100% de ocupação também, via outro hospital que nós temos aqui para encaminhar pacientes de Olímpia. O hospital de campanha lá de Bebedouro também já bateu 100% de ocupação de leitos. A Prefeitura de Bebedouro, inclusive ontem, emitiu um decreto dizendo que vai endurecer as regras também de prevenção ao coronavírus lá em Bebedouro, por conta da cidade ter atingido o maior índice de hospitalização desde o início da pandemia, superando inclusive o pico da primeira onda, segundo a Prefeitura. Então, o município de Bebedouro informa que o cenário lá é muito preocupante, está com 100% dos leitos de UTI ocupados, como toda a região está passando por uma situação semelhante, não tem vagas de UTI mais em Rio Preto, Ribeirão Preto, nem Barretos. A Prefeitura de Bebedouro anunciou que vai adotar medidas mais restritivas ainda, suspendeu as aulas nas redes municipal e estadual e particular. A medida vai até o dia 19 de março e, além disso, lá em Bebedouro também, todos os atendimentos em repartições públicas não essenciais também está suspenso. A situação também está complicada, outras cidades da região estão cancelando as aulas presenciais, as que teimaram em manter os alunos estão suspendendo. A Prefeitura de Cajubi também informou que as aulas presenciais na rede municipal e estadual estão suspensas até o dia 19 de março. Só que lá em Cajubi eu achei meio controversa a medida, porque eles suspenderam as aulas presenciais, mas as escolas vão continuar abertas para os alunos irem lá almoçar entre 10h30 da manhã e 11h30, ou seja, de qualquer forma os alunos vão para o ambiente escolar e vão correr o risco de se contaminar. Claro que tem que continuar garantindo a segurança alimentar desses alunos, mas eu acho que a forma mais correta seria como foi feito desde o início da pandemia. Cria o kit e entrega para fazer a comida em casa. Melhor do que o pai ter que sair de casa para levar o filho para comer na escola. De qualquer forma, o aluno vai estar lá correndo o risco de se contaminar. Então, se é para ir para a escola, já vai para estudar. Não precisa ficar em casa, tendo trabalho, às vezes o pai não consegue ensinar, não tem uma conexão de internet. Se vai expor a criança, que já vai para a escola e já fica lá para estudar.
Eu não consegui entender a lógica de Cajubi em suspender as aulas, mas manter a escola aberta. Lembrando que os profissionais, os professores, os funcionários têm que ir para a escola também, eles também podem se contaminar, né? E além disso, os alunos também não vão para estudar, mas vão para comer, entre 10h30 e 11h30, que, digamos, de passagem aí, não é nem um horário muito extenso. Então o risco de aglomerar é muito grande, porque é uma hora só, entre 10h30 e 11h30 da manhã. Então eu não consegui entender essa medida em Cajubi. A intenção pode ter sido boa, mas de boa intenção o inferno está cheio, já dizem por aí, né? A gente tem que usar um pouquinho mais a cabeça. Estão querendo economizar, economiza nos kits de alimentação e depois vão ter que gastar com a rede de saúde. E hoje nós chegamos no momento que nem dinheiro adianta mais, porque fala, se encher os leitos de UTI da rede particular, da rede pública, a gente paga leito da rede particular. Nem a rede particular tem leito mais. Em Catanduva, eu estou falando porque ontem eu estive lá à tarde fazendo matéria lá sobre isso. Catanduva, até o hospital particular da cidade já está com 100% de ocupação nos leitos. Então, nem se tiver dinheiro, você não paga mais, não adianta. A situação está complicada. Nem se tiver dinheiro, isso não significa que você vai ter um leito disponível. Essa pandemia veio para dar um tapa na cara das pessoas e mostrar que não adianta ter dinheiro, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo igual. A pandemia veio para colocar todo mundo ali, no mesmo nível. E infelizmente muitas pessoas não aprenderam, não entenderam o recado e ainda continuam se achando melhores que outras. Infelizmente. Então, a situação está complicada, não está para brincadeira. Daqui a pouco eu vou atualizar para vocês os índices de ocupação de leitos na nossa região, porque agora a gente traz a atualização dos números da pandemia aqui em Olímpia. Infelizmente mais pessoas morrendo, já soube que teve mais morte hoje, não está no boletim ainda, deve entrar no finalzinho da tarde, mas olha, eu nunca vi tanta gente colocando luto aí no Facebook, nas redes sociais, quanto eu estou vendo de uns dias para cá. E tem gente que não acredita no problema ainda. Eu não consigo entender isso. Sempre morreu gente, sempre faltou UTI. Eu nunca vi tanta gente numa fila de espera como agora. Ainda mais na nossa região, que sempre teve uma rede hospitalar boa, que dava conta do recado. Bom, nós temos então a atualização aqui de ontem, que é a mais recente. Olímpia confirmou mais 74 casos de Covid-19 e mais uma morte de uma senhora de 57 anos, infelizmente. A cidade recebeu mais 116 notificações suspeitas e mais 45 pessoas estão curadas. Com essas atualizações, Olímpia chega a 5.323 casos registrados desde o início da pandemia. Destes, 4.915 pacientes estão curados, o que dá 92% do total. Mas eu sempre digo que esse número de 4.900 curados jamais vai superar, vai se sobrepor, vai compensar as 116 vidas que se perderam por causa da pandemia aqui na cidade também desde o início, tá? 116 pessoas já morreram. 46 pessoas estão internadas. Olha a situação, gente. Nós temos 23 olimpienses em UTI. A cidade tem 15 leitos e 23 pessoas. Sem contar que a Santa Casa, esses 15 leitos daqui, não são só para a Olímpia. A gente coloca na conta Altair, Guaraci, Severinha, Cajubi. E aí nós temos só de Olímpia 23 pessoas neste momento em UTI. 23 pessoas estão em enfermaria. O município aguarda resultados de 291 suspeitos. Bom, em relação aos índices de ocupação, então, da DRS, vamos pegar os índices aqui da DRS de Barretos para a gente ver como é que está o índice de ocupação de leitos aqui no nosso na nossa DRS, né, DRS de Barretos. Ontem a gente estava em 86% de ocupação, índice esse que sobe dia após dia. Vamos ver agora como é que está a situação neste momento, atualizando em tempo real aqui o sistema do governo do estado. Bom, uma outra informação é que Olímpia já vacinou 10% da população, né? Pelo menos isso, alguma coisa aqui tem que andar, né? Olímpia já vacinou 5.052 pessoas, o que dá 3.650 da primeira dose. Mas peraí, essa contagem da prefeitura, então, eles colocam no vacinômetro lá 5.000 pessoas vacinadas, mas não são 5.000 doses. Espera aí, então nós não temos 5.000 pessoas vacinadas. Volta a fita aí, prefeitura, gente, não é hora de usar jogada de marketing, não, é transparência total, o pessoal da assessoria de imprensa da prefeitura, pelo amor de Deus. Aqui, na verdade não foram 5.000 pessoas vacinadas, como eles dão a entender naquele vacinômetro, né? Na verdade são 5.052 doses aplicadas, o que dá 3.650 pessoas imunizadas com a primeira dose. Então nós temos hoje 3.650 olimpienses vacinados.
E aí, destes 3.650, 1.042 já tomaram a segunda dose. Somando tudo, dá 5.052 doses. Agora entendi. Então, a Olímpia vacinou 3.650 pacientes. Ainda assim, comparando com outras cidades da região, a gente está fluindo a vacinação aqui, né? Dos males o menor, tá certo? Lembrando que atualmente o município está vacinando com a primeira dose os idosos com 77 anos ou mais. E a segunda dose para os profissionais da saúde e idosos acima de 85 anos. A Prefeitura espera que um novo lote de vacinas seja enviado ainda esta semana, já que o governo do estado anunciou ontem a vacinação dos idosos com 75 e 76 anos, a partir já da próxima segunda-feira, dia 15 de março. E os idosos com 72, idades entre 72 e 74 anos, a vacinação começa ainda este mês, começa dia 22. O anúncio foi feito pelo governador João Dória. Bom, nossa DRS está subindo o índice de ocupação. 89,9%, 90% dos leitos de UTI ocupados. Ontem estava em 86%, hoje está com 90%. Então, gente, a situação está ficando complicada em toda a nossa região. Isso é a DRS de Barretos. Os hospitais, somando a média aí dos hospitais, somando e fazendo a média dos hospitais de Barretos, Bebedouro e Olímpia. Nós temos aí 89,9%. Para arredondar, 90% dos leitos de UTI ocupados neste momento aqui na nossa DRS. A situação, então, está crítica, está complicada. E o governo do estado ontem, né, a gente até tinha expectativa de que fosse anunciar uma nova medida restritiva, até falavam numa nova fase, né, aí a Santa Casa de Olímpia que está com 100% já de ocupação dos leitos, né, essa é a imagem da Santa Casa, mas vamos falar agora do Dória? Coloca o Dória na tela aí. Isso. Por quê? Ontem a gente aguardava, né, um anúncio por parte do governador de São Paulo, João Dória, na fase roxa do Plano de São Paulo, que seria uma fase com medidas mais restritivas contra a Covid-19. Mas, ontem, durante a coletiva, o Dória sequer indicou essa possibilidade, comunicou apenas o calendário de vacinação dos idosos acima de 72 anos, mas ainda é possível que nos próximos dias o Estado conte com o aprofundamento das medidas de restrição da Covid-19, já que o número de mortos infectados, né, e também os leitos hospitalares utilizados estão batendo aí um recorde diário. Dória destacou que hoje vai ter outra coletiva de imprensa, mas não adiantou o detalhe. Bem que coletiva agora é todo dia, né? Virou palanque, infelizmente. Eu não acho que o vírus seja mentira, não acho que estão exagerando. O problema é quando saem do vírus e partem para ataques pessoais. Eu já falei para vocês 1000 vezes, não preciso esconder isso aqui, eu acho que é até interessante a gente jogar limpo. Pior é jornalista que fica fingindo que, né, que é imparcial, que não vive no Brasil. Não tem como eu não dar minha opinião enquanto cidadão. Eu sou jornalista, mas antes de tudo eu sou cidadão brasileiro. Eu já falei mais de 1000 vezes, eu não morro de amores pelo presidente Bolsonaro, pelo contrário, discordo de muita coisa que ele faz. Assim como também, né, não morro de amores pelo Dória, não participei do Bolsodória, não levo essa culpa, também não sou admirador do Lula. Eu acho que quando o cidadão começa a idolatrar político, começa a ter político de estimação, começa a ter fã-clube de político, isso é muito preocupante. A gente tem que analisar cada governante de maneira fria. Nós não temos que dar carta em branco, cheque em branco para ninguém. Ah, o Bolsonaro fez algo de bom? Vamos ressaltar. Bolsonaro pisou na bola? Vamos cobrar. Lula, quando estava no poder, tinha que ser assim também. Fez algo bom? Vamos elogiar. Fez algo ruim? Vamos cobrar. Prefeito está aí. Fez algo bom? Vamos noticiar. Fez algo ruim? Vamos cobrar. O que a gente mais faz aqui. Então é isso, né? Não é ter político de estimação. Mas, como eu disse, eu não morro de amores pelo Bolsonaro, pelo contrário. Mas tem hora que me dá nojo, eu tenho comentado isso com os meus colegas, eu não consigo mais acompanhar a coletiva. Sempre que eu posso, eu corro da coletiva. Tem a coletiva do Dória, alguém tem que assistir. Coloca fulano, que eu prefiro fazer 10 matérias do que ficar 1 hora sentado na frente do computador acompanhando a coletiva. Porque eu não aguento, é uma palavra anunciando alguma medida e 10 criticando o Bolsonaro. Não é isso, aí faz coletiva todo dia e todo dia essa ladainha. Eu não aguento mais. Para de fazer palanque, deixa pro horário eleitoral e digo mesmo pro Bolsonaro também, porque o Bolsonaro também está em campanha. Na verdade, o Bolsonaro não desceu do palanque desde que ele ganhou. Acho que ninguém avisou ele que a eleição acabou e que ele venceu. Porque ele não começou a agir como presidente desde lá de trás.
Então, infelizmente, o vírus está avançando e os nossos governantes estão lá trocando farpas, o povo aqui embaixo, um fã-clube brigando com o outro, e ninguém faz nada, e aí o resultado está aqui, o caos que a gente está vivendo. Então é uma situação realmente bastante complicada. Então, nessa coletiva de ontem não foi anunciada nenhuma medida mais restritiva, as aulas continuam, as aulas nos colégios estaduais em cidades que não tiveram decreto municipal proibindo. Campeonato Paulista não foi paralisado também. As igrejas continuam aí com atendimento também presencial com cultos, porque havia essa expectativa de suspensão dos cultos presenciais, né, missas, enfim, todas as atividades religiosas, do Campeonato Paulista, das aulas, mas não, continua tudo como está, né, a regra segue valendo, tá certo? Agora, faltando 1 minuto para o meio-dia, vamos só dar um pulinho rápido aqui nas nossas redes sociais, para a gente ver se tem mais algum comentário aqui de ouvinte, porque você sabe que aqui a prioridade é o povo, eu não faço esse programa sozinho, né, conto sempre com vocês, com a audiência de vocês, com a participação de todos, é por isso que é possível fazer esse jornal aqui, né, o sucesso que ele é. Bom, vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Carmen Lúcia, 60 anos só vai ficando para trás, precisamos vacinar também, somos de risco. Pois é, eu já falei que na situação que está, eu tenho meus 28 anos, eu falei que eu só tenho esperança de tomar vacina quando eu completar 80 anos, aí eu vou tomar pela idade, porque chegar na minha faixa etária não vai chegar. Então acho que eu vou tomar vacina quando eu atingir a idade dos grupos de agora, porque está difícil o negócio, viu? Renato Basílio dizendo que é muito preocupante quando as pessoas começam a ter ídolo político. A Joceline Anderson Bortolotti, essa pandemia está parecendo aquela peste negra. Lembra que estudamos história que matou metade do povo? Pois é, infelizmente. O Júlio Giorgetti, concordo com seu posicionamento sobre o momento político do país. Está difícil, está complicado, viu? Marleide Barbosa Cardoso está aqui com a gente também. Valeu, Marleide, aquele abraço. Bom, se eu deixei algum comentário para trás, vocês me perdoem. Amanhã tem mais Jornal Regional a partir das 11 da manhã, pela Difusora AM, a Rádio do Povo, pelo nosso aplicativo para a internet, para as redes sociais, pela Se Liga TV, também pelas redes sociais, a Band FM 95.9, Nativa FM 88.5, aplicativo Rádiosnet, aplicativo próprio da Difusora. Não tem desculpa, porque, né, tem forma de ouvir aí, você escolhe a forma que você quiser. Só não pode deixar de participar, de acompanhar o nosso programa. Bom, deixa eu ver quem foi que deixou aqui. Deixa eu ver. Tem um comentário aqui da doutora. Só tem um jeito de resolver lockdown geral, com suspensão imediata de pagamentos de impostos e prestações, redução de valor de combustível e derivados em 50%, proibição imediata de circulação nas ruas, redução por 1 ano pela metade dos salários de presidente, vice, deputados, senadores, servidores do Exército, alta elite, prefeitos, vereadores e devidos assessores. Cancelamento de pensões de viúvas do governo ou redução em 50%, assim como de filhas de militares e servidores estatais de alto escalão. Troca de regionais de polícias civis e militares. Com isso daria para pagar por 10 meses um salário para cada cidadão nato no país. Acima. Onde a gente já coloca em votação esse projeto, doutora? Já me fala aí. Cadê o deputado? Ele está na linha ainda. Eu vou falar para mandar agora esse projeto. Gostei da iniciativa. Vamos ver, tá feio o negócio aqui, viu? Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos, então, pelo carinho. Não dá mais tempo pra nada. A gente volta a se falar amanhã, a partir das 8 com o Show da Manhã pela Difusora e a partir das 11 com o Jornal Regional, por todos esses veículos que eu acabei de falar agora. Um abraço a todos. Quem tá pelo rádio aqui, pela Difusora, vai continuar acompanhando agora a nossa programação musical da tarde, feita com muito carinho pra você. A gente se fala amanhã. Cuida bem de você, pra mim. Tchau pra todo mundo.